Olá, sou o Bruno, esse aqui é o Rafael. A gente está aqui para falar um pouco sobre socialismo e sobre mais precisamente sobre a sua concepção utópica. Mas não tem como a gente falar do viés utópico sem levar em consideração aquele que denominou de utópico, que é a corrente do socialismo científico. Então, antes de mais nada, a gente vai tentar fazer uma breve definição do que seria socialismo. E o Rafael vai falar um pouco sobre isso, do que seria o socialismo enquanto forma de pensamento e doutrina. Socialismo é uma concepção filosófica, né? Uma ideia que pode ter, ou seja, é uma concepção que pode ter um viés prático. E, antes de mais nada, é uma filosofia, socialismo, tanto é que se fala filosofia socialista. Então é uma ideia, uma concepção filosófica, mas com a finalidade de você é uma das poucas coisas da filosofia que você tenta colocar em prática. A filosofia é uma área muito teórica, mas é uma das poucas coisas da filosofia que você tenta de fato vislumbrar, colocar em prática, testar as ideias. E o que seria então a ideia social, do socialismo? Seria você conceber uma sociedade que excluísse a diferença, a desigualdade e a exploração do homem pelo homem, ou seja, conceber uma sociedade mais justa, com as pessoas podendo trabalhar sem que elas sejam exploradas, sem diferenças grandes econômicas grandes, ou seja, sem diferenças de materiais mesmo, e com uma boa possibilidade de participação. Ou seja, na verdade, o socialismo ele prevê um tipo de cidadania muito ativa. Cada um é responsável por participar da sociedade, ou seja, são todos. Quem governa no socialismo? Todos. Não existe essa coisa de você ser passivo e governado ou escolher um governante. Há uma ideia de você ser realmente participativo e romper com essa ideia de poder. Ou seja, esse seria uma ideia geral, bem resumida do que seria socialismo. E agora tem outras concepções. Socialismo utópico, que é utópico. Socialismo científico, né? O próprio anarquismo também tem um viés socialista. Não, com certeza. E a questão é que o socialismo ele é tudo isso e é também uma oposição e uma crítica ao sistema capitalista. Ele nasce em função do próprio sistema capitalista. Ele nasce em função das contradições. Ele tenta analisar as contradições que existem no sistema capitalista. E a partir daí a gente pula para... que é um problema você ver, as coisas surgem diante de você ver o Thomas Morris, que escreveu Utopia, ele escreveu num ambiente de muito acirramento de religioso. Muitas intrigas. E é por isso que você vê que quando na cidade que ele concebe, você tem uma harmonia religiosa, ou seja, todos têm a sua religião, mas não tem brigas religiosas, né? E é interessante, ou seja, é uma coisa histórica, né? E é interessante que o socialismo também surgiu num momento de muita exploração, o problema mesmo do trabalhador. Você vê o burguês cada vez ficando mais rico e a diferença entre o burguês e o trabalhador aumentando. É interessante que aí, sim, nesse contexto, surgem as ideias socialistas, né? Essa coisa histórica ou seja, a questão, às vezes as ideias elas vêm para responder a uma coisa real, né? A um contexto real mesmo. Isso é interessante. As relações problemáticas de trabalho infantil, trabalho feminino, jornadas de 16 horas. O socialismo, agora, vamos partir para o socialismo utópico. A gente tem, uma das concepções do socialismo, e não tem, assim, digamos que não é, o socialismo utópico, ele não é uma coisa muito homogênea. Você tem propositores, você tem ideias
diferentes. É claro que eles convergem no sentido de eu acho que sim, seja qual a propriedade, qual a maior característica fundamental do socialismo utópico, seria que eles acreditam que voluntariamente os burgueses, sei lá, a classe dominante se sensibilizaria com o Estado, né, com a questão do trabalhador, e aí, a partir deles, de uma vontade, você mudaria a situação do trabalhador. Eu acho que você, ou seja, uma coisa voluntária, não seria necessário. Um sentimento que brotasse como se fosse um altruísmo. Ou seja, como uma forma de você resolver um problema. E isso é a complicação. E aí você tem nomes que aparecem dentro dessa experiência utópica. Aí você tem o Robert Owen, um inglês que era um inglês de posses, um inglês que era um industrial que procura tentar contestar essas discrepâncias que foram geradas através desse conflito, dessa intensificação de conflito entre trabalhador e empregador, através de grandes vilas, de grandes comunidades, inspirados também muito no livro do Moros, muito nessa concepção de ver uma cidade onde todas as coisas poderiam funcionar, onde as relações de produção seriam apenas para a subsistência, para a garantia de que todos ganhassem as mesmas coisas, a mesma quantidade de bens. Então, a abolição da propriedade privada, havia a questão do interesse e do bem coletivo. Só que o problema do Owen é que as suas concepções, de certa maneira, por um tempo funcionaram. Funcionaram porque foi repartido, tudo foi repartido entre as pessoas que estavam ali habitando essa comunidade. Foram feitas várias comunidades em vários lugares na Inglaterra, na Grã-Bretanha, na Escócia. Só que o problema, aí já é uma crítica que não vem diretamente do Owen em si, mas é uma crítica já posterior da economia de mercado. A economia clássica de mercado, ela vai dizer o seguinte: olha só, beleza, a gente pegamos as coisas, repartimos os meios e os bens de produção para todos vão ter uma cota X, todos vão ter exatamente essa cota X. Mas e aí? Quando a gente faz isso, o que acontece com a economia? Ela para de se aquecer. Você não tem mercado interno. O que ele fez, né? Ele diminuiu a jornada de trabalho dos trabalhadores, que poderia ser até 17 horas, 16 horas. Ele diminuiu para 10, uma das medidas dele. Aumentar o salário dos trabalhadores, que eu lembro. Formação de cooperativas. E também creche, sei lá, um tipo de escola para os filhos dos trabalhadores, que ele também faz. Por que também, se você está numa economia de mercado, e essa foi a crítica que sofreu do socialismo científico, é de que, quer dizer, esse cara que voluntariamente diminuiu a carga horária, diminuiu o lucro dele, porque ele teve que aumentou o salário, então ele, de certa forma ele está tirando... A renda dele foi diminuindo. Ele perdeu a competitividade. E numa competição, ou seja, quem saiu ganhando com isso daí foram quem não aderiu a isso. Essa é a principal crítica do socialismo científico. Se você voluntariamente, ou seja, se um fizer, mas não todos, não dá certo, porque quem não fizer vai sair na vantagem, porque é um sistema intrinsecamente competitivo. E a questão é que ele não conseguiu garantir viabilidade para essas comunidades. Teve uma hora que ela secou. Um exemplo, às vezes, que a gente pode pegar e tentar utilizar, a grosso modo, evidentemente, é quando você fecha um sistema socialista, teoricamente socialista, fecha esse sistema e tenta subsistir apenas internamente ali. Bem, no mundo globalizado a gente não tem como fazer isso agora, porque todas as coisas estão envolvidas com as leis da economia de mercado. Se você simplesmente chega e desapropria da sua economia, pega a sua economia e limita, coloca numa redoma, isso torna as coisas muito mais complicadas, tanto para si, que é o dirigente, quanto para a sua população e para a sua própria economia interna, que você não consegue aquecê-la. Tem um outro propositor, que é o Fourier,
são os mais conhecidos, Que é Fourier e Owen. que é o propositor teórico da coisa. Os franceses são mais teóricos, os ingleses gostam de a prática. E ele é o camarada que ele tenta dar uma sustentabilidade teórica. Algo que o Owen não estava pensando muito. O Owen tava Embora fazendo... também tenha, quer dizer, o inglês parece que ele pensa assim, ele experimenta, tem as hipóteses, depois que ele faz a teoria. É uma parada meio marxista. marxista. Da cultura dele. É um marxismo meio grosso, assim, digamos assim, nesse sentido, porque ele está, de fato, pensando em teoria e prática. Só que... Mas é uma coisa mais dialética, né? Não é primeiro a teoria, depois o teste. Não, ele vai fazendo como um jogo de bola de também dados e tal. Que também é um fundamental, quando se fala em socialismo utópico, não se esquece do Fourier. Não se pode esquecer do Fourier. Tem o Proudhon, que é um pouco ambíguo, híbrido, porque ele tanto é importante para os socialistas utópicos, mas também é importante para os anarquistas. É um grande crítico, foi amigo do Marx, que se conheceram na Inglaterra, romperam depois, quando ele escreve Filosofia da Miséria. Eles rompem, assim, mas também, enfim, é fundamental, também se insere, pode-se dizer que também se insere no socialismo utópico. E isso é importante. Agora é interessante, a gente não abordou por que utópico, né? Por que esse nome? Esse nome vem, quem dá esse nome é justamente os signatários do socialismo científico, principalmente Marx, que é um crítico fundamental do socialismo utópico, embora tenha sido influenciado, isso tem que se ressaltar. De uma face, sim. Foi muito influenciado pelas ideias deles, mas tem a crítica. E o tópico é exatamente por isso, porque para ele não era concebível, ou seja, seria, sei lá, seria até irônico você achar que o burguês, ele, voluntariamente, por pena e sensibilidade do trabalhador, ele abdicaria dos seus bens, da sua fortuna, para tentar diminuir o fosso de desigualdade entre ele e os trabalhadores. E essa é a principal crítica. E é interessante, eu não sei se você com certeza já se deparou com essa crítica, é que essa mesma crítica ela é apontada pelo socialismo científico. Né? As pessoas assim que não têm tanto aprofundamento teórico, mas poxa, isso nunca daria certo. As pessoas são egoístas, ninguém faria por isso. essência são egoístas. É engraçado, né? O homem é o lobo do homem. É um desconhecimento da ideia do socialismo científico que é diferente, porque não partilha de uma sensibilidade, ou seja, é por isso que eu acho que a gente pode dizer assim, claramente que o socialismo científico ele se insere num ideal filosófico iluminista, que, ou seja, munido da razão, ou seja, esse otimismo de que não só a gente melhoraria, não materialmente, mas também a vida melhoraria, assim, historicamente as coisas melhorariam, haveria um progresso não só material, ou seja, não resolveria totalmente os nossos problemas, determinado, mas também moral, ou seja, assim, o amanhã será melhor em todos os sentidos, não só moralmente, uma evolução. Vamos aprimorar nosso sistema político, nossas relações, e isso com a ajuda da materialidade, ou seja, da ciência, porque o conhecimento é fundamental, é enxergado como uma coisa fundamental, inclusive para você melhorar as relações humanas, né, o trabalho, você vai, ou seja, haveria muito otimismo de que com as máquinas você diminuiria, foi um paradoxo, né, porque com as máquinas você faz mais em menos tempo, mas com a necessidade brutal de você produzir a concorrência, as pessoas começaram a trabalhar mais, né? Que senão não existiria nem socialismo, porque se isso fosse vamos trabalhar menos e muitos ficaram desempregados podemos ter lazer, viver nossas vidas, trabalhar é coisa chata, a gente trabalha, produz, mas o que é importante é a gente viver nossas vidas. Isso não, né? Isso é interessante, não acontece. Causou um problema de desemprego. E é interessante, porque o socialismo científico, acho que a divergência básica é essa, quer dizer, seria como ele, por isso que ele acha que é científico, por isso ele se intitula científico, porque é embasado numa certa teoria da história, materialismo histórico, e materialismo histórico e materialismo dialético, que basicamente é a mesma coisa, mas, ou seja, seria uma necessidade, né, da sociedade, ou seja, o sistema entraria em colapso, a consciência, ou haveria uma classe que tomaria consciência da sua situação, que é a classe trabalhadora, o proletário, e eles fariam a revolução, seria uma coisa assim, seria